Olá, turma! A gente viu reprodução e o desenvolvimento aí dos animais, né? Vimos reprodução assexuada, reprodução sexuada, né? Seguimos aí com fecundação cruzada, autofecundação, fecundação externa, interna. Vimos também as formas de reprodução com suas vantagens e desvantagens, né? Vimos o desenvolvimento dos animais, tá? E vamos dar continuidade aí ao número de filhotes e cuidados parental, para então a gente seguir para a reprodução de bactérias, protozoários e fungos, tá? Então, para a gente concluir essa primeira parte, né? Número de filhotes e cuidados parentais, né? Muitos animais, eles cuidam de seus ovos, né? E de sua prole nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que assegura, assim, a sobrevivência de seus filhotes. Esse comportamento, ele se denomina como cuidado parental. Esse cuidado parental é apresentado por alguns invertebrados e também por vertebrados no geral, tá? A gente pode ver alguns exemplos, tá? E quando o presente, né, o cuidado pode ser paterno, pode ser materno e provide ambos, tá? Exemplos que a gente vai ver, né, que a maior parte aí dos peixes, eles não apresentam esse tipo de cuidado parental. No entanto, em algumas espécies, o macho é quem cuida dos ovos, tá? Ou dos filhotes depois que eclodem. O macho da espécie Opisthognathes, né, por exemplo, ele carrega os ovos em sua cavidade bucal até o momento de sua eclosão, tá? Protegendo-os de eventuais predadores. No caso, é essa figurinha aqui, ó, o macho do peixe desse tipo de espécie carregando os ovos na boca, tá? Em muitas espécies de aves, tanto o macho quanto a fêmea, né, exibem aí comportamentos de cuidado parental. Por exemplo, na espécie popularmente conhecida como andorinha de sobre branco, né, macho e fêmea fazem a manutenção e a proteção do ninho, né? E ambos providenciam aí a alimentação de seus filhotes, tá? Para cuidar da prole, os pais, eles gastam muita energia. No entanto, os cuidados aumentam a probabilidade dos filhotes nascerem e atingirem assim a vida adulta, tá? Em espécies com cuidados parentais, o número de filhotes normalmente é reduzido e a maior parte deles irá crescer e se desenvolver. Em espécies que não têm esse tipo de comportamento, né, como muitos peixes e tartarugas, normalmente se produz grande número de ovos. Como os pais não cuidarão, né, desses filhotes, muitos fatores, como a predação, né, influenciarão em sua sobrevivência, né, que provavelmente isso vai ser baixo, tá? É o exemplo aí da tartaruga da Amazônia, né, apresentado na página da abertura desse capítulo, inclusive. O risco de sobrevivência desse animal é muito baixo, né? Porque os pais, eles não oferecem a proteção para eles, né? Colocando assim em risco a sua vida para atingir a vida adulta. Bom, gente, a gente concluiu esse capítulo, tá? Vou passar para vocês a atividade para casa da página 112, ok? E aí a gente vai dar continuidade nos nossos conteúdos, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução aí das bactérias, né, dos protozoários e também dos fungos, né? Assim como os animais, os organismos como bactérias, protozoários e fungos, eles também podem se reproduzir, tanto de forma assexuada como de forma sexuada, tá? E a gente vai ver como isso acontece. A reprodução aí das bactérias, né? A forma primordial de reprodução é a sexuada, né? Por ficção binária, né? Uma célula, ela se divide ao meio, originando-se assim duas células idênticas, né? Como a gente pode ver aqui nessa ilustraçãozinha ao lado, tá? Onde possuía uma célula, como vocês podem ver, elas vão se fixar e aí vai ter a reprodução assim por ficção binária. Tá? No início dessa ficção, o cromossomo bacteriano, que geralmente é único e circular, sofre a duplicação e a célula bacteriana, ela se alonga, né? Como vocês podem ver, ela tá menorzinha, ela fica um pouco maior e aí ela se divide,
Estão vendo? Ao final da duplicação do cromossomo, a bactéria apresenta quase o dobro do seu tamanho inicial, né? A membrana celular então cresce e se dobra para dentro da célula, enquanto uma nova parede celular é formada, né? Esse processo separa aí a célula em dois compartimentos, onde cada um contém um cromossomo, né? Esses dois compartimentos se separam e originam cada um uma nova bactéria, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui do lado. A atividade industrial e reprodução de bactérias, alimentos, medicamentos, combustíveis e até mesmo novos tecidos e plásticos são atualmente produzidos, né, com a participação aí dessas bactérias. A parte fundamental para a produção desses materiais é o cultivo delas, né? Para isso são utilizados enormes tanques, né, chamados aí de fermentadores, com a capacidade para milhares de litros, que oferecem aí condições ideais para a multiplicação dessas bactérias, né? É possível entender, então, porque nesse tipo de atividade industrial é essencial saber como esses micro-organismos eles se reproduzem. E aqui está o exemplozinho de um fermentador, né, em uma indústria na cidade de Campos do Jordão, tá? E aí a gente vai entrar, né, no crescimento bacteriano, né, e sua conservação para os alimentos, né? De modo geral, a expressão crescimento bacteriano, ele refere-se ao aumento aí do número de indivíduos, né, em uma população bacteriana, né? E não a um aumento do tamanho desses organismos, tá? Ao se reproduzir por ficção binária, né, como a gente viu aí anteriormente, uma bactéria origina duas bactérias, né, que por sua vez originam 4 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, o crescimento aí bacteriano, ele ocorre de forma que a cada nova geração se dobra o número de bactérias, tá? No geral, o crescimento bacteriano, ele pode ser expresso por meio de um padrão, né, conhecido como curva de crescimento bacteriano, que a gente vai ver aqui, né, que se divide em 4 fases, né, assim denominadas: a fase lag, fase log, fase estacionária e a fase de morte celular, tá? Como a gente pode ver aqui nesse gráficozinho, na fase lag, né, que é a primeira fasezinha, as células bacterianas, elas se preparam-se para se dividir. Já na fase log, né, que é a fase 2, a população cresce exponencialmente, né, em um curto período. Na fase 3, né, que é a fase estacionária, ocorre aí um equilíbrio entre as células que estão surgindo e as que estão morrendo, né? Um dos motivos da morte dessas bactérias é o gradativo esgotamento dos nutrientes, né, no meio em que elas estão crescendo. Na fase da morte celular, que seria essa última fase aqui, a fase 4, a população de bactérias ela diminui, né, como vocês podem observar, ó. Ela tá baixa, ela vai subindo gradativamente, estaciona na fase 3, né, a fase estacionária, e aí ela vai decrescendo, né? A população de bactérias vai diminuindo, né, pois o número de mortes excede, né, aumenta o número de células que estão sendo formadas, tá? O crescimento das bactérias pode ser afetado, né, pelas condições aí ambientais, como a temperatura. Geralmente, temperaturas elevadas, elas promovem aí a morte das bactérias, tá? E temperaturas mais baixas reduzem o metabolismo desse micro-organismo, né, retardando assim a reprodução e o crescimento também da população, tá? Baseado no crescimento desses e de outros fatores, técnicas e procedimentos foram desenvolvidos, né, com a finalidade aí de evitar a contaminação de alimentos por micro-organismos, né, visto que muitos deles podem causar doenças ou até deteriorar o próprio alimento. E aí a gente vai ver alguns exemplos, né? A gente vai começar a ver aí a desidratação, a esterilização, né? A pasteurização e a refrigeração ou até mesmo o congelamento. E aí eu vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo e ficar inviável de fazer o download no Google Sala, tá bom? Então até o próximo vídeo e aí a gente vai entrar aí nesses quatro
segmentos aí. Ok, gente? Até o próximo vídeo.